Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Aedson Ramos. Mais uma vez estaremos trazendo uma palavra de reflexão ao povo de Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo para que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor Jesus Cristo, estamos em Tua presença, em nome de Jesus. Pedimos perdão por nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. E pedimos que o Senhor abra nossa mente, como está escrito na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor e Ele vos dará. Abra nossa mente para entendermos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, Espírito Santo, ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero trazer nesse momento uma palavra dentro do seguinte tema: o avivamento pós-exílio. Quero falar para os nossos irmãos um pouco sobre o avivamento que ocorreu pós-exílio da nação de Israel ter saído do cativeiro babilônico por uma profecia, também pelas promessas que o Senhor havia feito a eles como nação. E estudando sobre isso, sobre o povo saindo pós-exílio, eu descobri através do livro de Esther, Esdras e Neemias que Deus trouxe um avivamento espiritual para a nação de Israel. Temos também os livros do profeta Zacarias, Ageu e Malaquias, que também estão inclusos nesse período de avivamento pós-exílio que Deus trouxe à nação de Israel. Deus não levou o povo para ser preso apenas para castigá-los, mas o objetivo de Deus de levar o povo cativo era para, primeiramente, cumprir a sua palavra, porque ele havia falado através do profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, que o povo ficaria cativo por 70 anos. E nesse período que o povo ficou cativo por 70 anos, a nação de Israel foi invadida por Nabucodonosor por 3 vezes. Na primeira vez ele levou o primeiro povo a ser preso, em 606, e novamente ele retorna e leva novamente o povo a ser preso pela segunda vez e tem uma última vez. Então, Nabucodonosor invade Jerusalém por 3 vezes. Ele conquista, depois ele deixa lá o rei Sedequias, que quebra a aliança, ele vai lá, e põe outro rei para governar no lugar de Sedequias. E o tempo se passa. A nação de Israel cumpre os seus 70 anos, mas Deus não se esquece da palavra ministrada ao seu povo. Temos também aquele período que antes do rei Nabucodonosor tomar o povo de Judá, temos também o período que a Assíria, em 722 a.C., toma o reino do norte, que é representado pelas 10 tribos. A Assíria vem, e toma o reino do norte. E a partir daí, as 10 tribos de Israel, elas passam a não existirem mais. E até hoje, nós estamos no ano 2021, e até hoje as 10 tribos se espalharam pelo mundo, e nós não sabemos aonde que elas estão, aonde estão as 10 tribos da nação de Israel. Mas o porquê que eu falo isso? Eu vejo que a nação de Israel há muito tempo está tentando unificar as 12 tribos. Eles estão tentando unificar. Há muitas pessoas na nação de Israel que retornaram para lá em 1948,
retornaram para lá. Depois de uma reunião feita pela ONU em 1947, no dia 29 de novembro, e quem estava à frente era um ministro brasileiro, né? Francisco Aranha. No ano seguinte, em 1948, a nação de Israel recebe o voto confirmativo de que se tornaria nação, né? A ONU fez aquela votação que deu 33 votos contra e 33 votos a favor. E aí o brasileiro vai lá e vota a favor da nação de Israel. Então, já naquele período, em 1948, quando a nação de Israel se torna nação, a história vai falar que em um só dia pousaram em Israel 400 aviões, né? A qual foi dado o nome naquela época de tapete mágico. Em um só dia vieram 400 aviões de todos os cantos do mundo e ajuntaram o povo ali. Só que houve um grande problema. O povo ajuntado hoje na nação de Israel, que foi espalhado pelo mundo, eles não sabem de qual origem são. Eles não sabem se são da tribo de Dan, Asef, Naphtali, Zebulão, Issacar, né? Eles não sabem, eles não têm essa noção de qual tribo eles são. Eles apenas sabem que são judeus. Então, por isso que eu falo que as 10 tribos, elas ainda não foram unificadas como a nação de Israel quer. E eles estão trabalhando para isso, para descobrir a descendência de cada um. Mas como a nossa ministração aqui está em um avivamento pós-exílico, é uma palavra que me chamou a atenção muito forte. Foi quando o povo saiu, né? Saiu ali do cativeiro babilônico. E o que me chama a atenção é que o povo sai do exílio, segundo está aqui na palavra do Senhor, Marrata, em Esdras, capítulo 1, ele sai sobre o comando de Ciro. Quem é Ciro? Nós vemos o profeta Isaías falar sobre Ciro lá em Isaías capítulo 44, nos últimos versículos. E Isaías continua falando no capítulo 45. Vamos saber um pouco quem é Ciro, para que a gente possa entender o avivamento pós-exílio, um avivamento espiritual, um avivamento moral que ocorreu ali na nação de Israel. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, diz assim: Quem disse Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Então aqui o profeta está falando o nome de um rei pagão, imperador persa, e Deus o chama de meu pastor. Isaías 44, versículo 28, Deus fala: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-se. Versículo 1, Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro, ao ser chamado de ungido, é comparado a um Messias, porque esse título de ungido só Cristo recebe. Então ele é comparado a um tipo de Cristo. Veja, um rei pagão, idólatra, comparado a um tipo de Cristo. E o versículo ainda continua: a quem tomo pela sua mão direita, para abater nações diante da sua face, e soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E eu lendo essa passagem, eu fico admirado porque que Deus usa um rei pagão
para cumprir uma profecia do povo de Deus. Um rei que o profeta Isaías vai falar sobre ele aproximadamente 300 anos antes dele nascer. E o profeta Isaías fala o nome dele. Agora, eu lendo isso, uma vez orando ao Senhor, eu me perguntei por que o Senhor fala de um rei pagão, idólatra, para libertar a tua nação. Aí o Senhor me trouxe uma palavra muito forte. O Senhor fala: os meus não teriam ouvido a minha palavra, e eu levanto um rei pagão para estar ouvindo a minha palavra, e vai ser conforme a minha palavra. Então eu fiquei maravilhado com essa palavra do Senhor, com essa revelação de Deus. E muitas das vezes ocorre isso conosco. Às vezes Deus tem que levantar pessoas para nos ajudar, mas não pessoas cristãs. Nós queríamos que dentro da nossa igreja, comunidade cristã, tivesse pessoas de Deus, que olhasse para nós como homens de Deus, que olhasse para as irmãs como mulher de Deus, que olhasse para os nossos filhos e vissem em nossos filhos futuros pastores, missionários, obreiros. Mas infelizmente não é isso que ocorre dentro das igrejas. Hoje é uma luta sobreviver dentro da igreja. Mas Deus, ele resolve olhar para fora. Porque Deus faz como ele quer. Deus, ele opera como ele quer. E se você for estudar a história de Ciro, como eu fiz, porque eu fui na história pesquisar sobre ele, a história secular, e eu fiquei maravilhado como foi o nascimento de Ciro. Como foi? A mãe de Ciro, que teve Ciro, ela era Metopérsia, e o pai dela, que era rei, querendo fazer uma aliança com os persas, ofereceu a sua filha para se casar com o rei da Pérsia, chamado Câmpsia. Mas antes dele oferecer a sua filha para se casar com esse rei da Pérsia, o rei Meto, ele não queria que a sua filha fizesse essa união. Ele não queria entregar sua filha para se casar com esse rei ou algo assim. De repente o rei Meto, porque Medo e Persa são reinos diferentes, né? Depois que eles vão se unificar, mas há o reino dos Medos e há o reino dos Persas. O reino do Medo é o famoso Elam, que existe hoje. É conhecido antigamente como o reino Medo. E a Pérsia é conhecido como o Irã. Então nós ainda temos até hoje esses reinos aí, vivos aí, em uma história tremenda. Medo, Elam, e Persa, o Irã. E aí o rei Medo, o rei na época Elam, que temos hoje como país, ele tem um sonho. Ele tem um sonho de que nasceria uma criança e que tomaria todo o seu império, todo o seu reino. E essa criança, ela nasceria de sua filha. E quando o rei contou esse sonho aos magos, os magos confirmaram que da filha dele ia nascer um rei que tomaria todo o mundo, todo o império, principalmente o império dele. Como ele tinha uma rivalidade não muito alta, né, com o rei da Pérsia, por causa de sua filha, que ele queria casar com ela, ela queria casar com ele, ele resolve mandar sua filha para a Pérsia e casar com o imperador Câmpio, ou Câmpcio. E ele vai, e ela vai. Então esse rei Meto, ele acha que está livre, de que nasceria uma criança, um reino, um grande imperador, e tomasse o seu trono. Só
que ele não sabia que ele estava enviando a filha dele para que a profecia se cumprisse. Porque quando ela chega, se casa com o rei da Pérsia, ela fica grávida. E essa criança, ela vai nascer. Essa criança é Ciro. Isso está na história secular. Você pode pesquisar no YouTube, coloca lá a história do rei Ciro e pode ler em livros de história também. Lá vai estar mais explicado. Aqui estou tentando resumir. E essa filha, ela se casa com o rei da Pérsia e fica grávida. Só que a gravidez tem que ser oculta. Por quê? Porque o pai dela sabe que nasceria um que tomaria todo o reino. Ela também sabe. Então ela teria que ocultar essa gravidez. Então ela tem aquela criança e oculta aquela criança, né? A história vai dizer que Ciro é criado por um escravo até os seus 10 anos. Até os seus 10 anos. E Ciro vai ser descoberto com 10 anos de idade pelo seu avô Meto, que também tenta matar, mas não consegue. E aí o rei da Pérsia morre, Ciro se torna o imperador da Pérsia e entra em uma guerra com os seus descendentes e toma o Meto, que aí se torna Medo-Persa. E Ciro é o primeiro homem no mundo. A Bíblia vai até confirmar aqui em Esdras, capítulo 1, versículo 2. Ciro é o primeiro homem no mundo que ele consegue unificar as nações. A forma de governar de Ciro é totalmente diferente dos outros ditadores, porque os outros ditadores conquistavam pela força, matavam, arrasavam, varriam reinos. Ciro não. Ciro, ele conquista pela inteligência, pela influência. Ele guerreia contra aquela nação, subjuga aquela nação, vence aquela nação e propõe àquela nação paz. Fala: olha, eu não quero matar o seu rei, não quero acabar com a sua cultura, não quero acabar com as suas posses, mas eu só preciso que em tempo de guerra vocês me enviem soldados. Então, em vez de Ciro dissipar o povo e espalhar entre as nações como os outros reis fizeram, ou levar cativo para seu reino, ele dá liberdade às nações. Ele dá a oportunidade das nações retornarem para as suas antigas terras e os seus antigos reinos. E aqui em Esdras capítulo 1, versículo 2, Esdras vai falar sobre isso. E assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Agora é Ciro falando. Esdras amarra as palavras de Ciro. Ciro vai falar: Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então, ele confirma que Deus havia dado a ele todo reino da terra. Então, Ciro é o primeiro homem no mundo que domina todo o globo terrestre, todo poderio. Ele toma a Índia, a Etiópia, e ele excede até um dos maiores reinos que existiu, que foi o reino de Esté. Porque no período que Esté ela foi rainha, eles não dominaram tanto como Ciro dominou, como Alexandre o Grande, e até mesmo Napoleão Bonaparte tinha aquela visão de ganhar o mundo, e ele se passou na história de Ciro para ser um grande conquistador, Napoleão Bonaparte. Então, nós vemos aqui que a profecia do profeta Isaías, ela se cumpre aproximadamente 300 anos depois. Isaías está o nome e o título, né?
teu chama Ciro-te meu libertador. Aí aqui em Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Então não sou somente Isaías, mas também usou Jeremias. Também usou o profeta Jeremias, né? Isaías aqui no capítulo 1 não é citado, mas a profecia lá nos mostra. Então, quando Ciro liberta o povo, ele não liberta o povo de mão vazia. Versículo 4. Esdras capítulo 1, versículo 4. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com faceta. Então Ciro está falando, por onde vocês passar e vocês tiver que ficar ali algum tempo até chegar em Jerusalém, aonde vocês pararem, as pessoas vão ajudar vocês com ouro, com prata, com faceta, e vocês vão construir. Vocês vão edificar. Aquela viagem ali para retorno para Jerusalém, ela era uma viagem de aproximadamente 2 meses. Era 12.000 quilômetros, né? Da Babilônia, da onde eles estavam presos até Jerusalém, era 2.000 quilômetros. Então, o primeiro retorno ali que houve, a nação de Israel, pela liderança de Zorobabel e o sumo sacerdote Yeshua, que ele vai aparecer lá em Zacarias capítulo 3, onde um anjo tenta se opor contra ele, porque as suas vestes estão sujas, e o anjo do Senhor fala para Satanás: Satanás, que o Senhor te repreenda, e troca as vestes do sumo sacerdote Yeshua para que ele possa ministrar diante do Senhor. Então, a data específica desse primeiro retorno a Jerusalém após exílio, que traz um ânimo ao povo, que traz uma alegria ao povo voltar para a sua terra, alguns historiadores falam que foi datado em 536 a.C., outros dizem que foi em 537, outros dizem que foi em 538, mas eu vou ficar com a data mais específica para mim, que foi 536 a.C. Então eles retornam para Jerusalém. E a situação de Jerusalém, do povo ali, é deplorável, espiritualmente e moralmente, né? Então o povo que ainda estava naquela cidade de Jerusalém estava em uma decadência espiritual e moral. E através do retorno de Zorobabel, aproximadamente no ano 536 a.C., para reconstruir a cidade, traz ao povo um ânimo, né? Traz ao povo um sentimento de liberdade. Esse primeiro retorno pós-exílio ocorreu sob a liderança do governador Zorobabel e sumo sacerdote, como eu falei, e teve a ajuda de 2 grandes profetas, o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Se você quer saber a real situação do povo, leia esses 2 livros, que eles são 2 profetas, 2 homens de Deus, que trazem uma palavra de despertamento para o povo. E o povo, através das profecias de Zacarias e de Ageu, o povo se anima. Tem um dos capítulos de Ageu que eu acho lindo, é Zacarias capítulo 12, versículo 10. E derramarei sobre vós um espírito de súplica, de intercessão, de clamor. Que esse espírito caia sobre nós. Espírito de intercessão, de clamor. Se lembre que o tema da minha mensagem é um avivamento pós-exílio. O povo tinha tudo para estar errado ao seu retorno a Jerusalém. Mas Deus desperta o povo espiritualmente, Deus desperta o povo moralmente, para que haja um avivamento. E o que o Brasil mais precisa
nesse período atual é de um avivamento moral. Nós não precisamos mais de línguas estranhas, visões, revelações, profecias, curas, milagres. Nós não precisamos mais disso, porque nós precisamos de um avivamento moral. Mas pastor Edson, por que nós não precisamos mais disso? Porque disso nós temos muito. O Espírito do Senhor está sobre nós. Todas as igrejas que você passa, até na igreja católica, o pessoal fala em língua. Todo programa que você vê pessoas falando sobre Deus. Esses dias eu estava assistindo o tal do PBB 21. E ali tinha, né? Eu não sei se terminou ainda. Um jovem que ele mesmo disse: eu era servo de Deus, eu sou afastado, mas Deus fala comigo em sonhos. Então nós vemos que nós estamos como a igreja de Corinto, cheia dos dons espirituais, mas também cheio de crentes carnais. Porque o crente, ele passa por 3 fases. E a última fase do crente é a pior dela. Primeira fase que o crente passa é a sua conversão, é o primeiro amor. Segunda fase que o crente passa é pela sua vida espiritual. Ele recebe os dons de Deus, recebe o ministério do Senhor, prega, canta, profetiza. É uma bênção, é uma maravilha de Deus. Deus usa esse crente, que é uma coisa. Mas a terceira fase do crente é o crente carnal, quando ele se cansa dos dons espirituais de Deus, quando ele se cansa do ministério, do seu chamado, daquilo que Deus colocou em suas mãos. E ele se torna cativo de quê? Da carnalidade. Porque um dia ele provou quem era Deus, mas hoje ele cospe fora. Eu ontem estava vendo uma reportagem sobre uma jovem que estava servindo a Deus e hoje não está mais. O sobrenome dela é Uraque. Eu esqueci o nome dela completo. Ela servia na Universal, né? Uraque. E ela ficou 6 anos crente e agora está desviada, né? Afastada, mas ela diz que agora que ela está vivendo, né? Ela diz que agora ela está vivendo, é agora. Então nós corremos esse risco de nos tornarmos carnais. Lá no livro de Hebreus, capítulo 6, fala sobre isso. Fala sobre a apostasia dos últimos tempos. E Hebreus 6 diz assim: não endureça o teu coração quando ouvires a voz de Deus. Hebreus 6 ainda vai falar: é impossível que aquele que um dia experimentou de Cristo se desvie e volte novamente, porque ele vai ter que morrer novamente para viver Cristo. Então vamos tomar cuidado. Jesus Cristo está voltando. Então, o primeiro retorno pós-exílio, em 536, por Zorobabel, trouxe ao povo um grande avivamento. O objetivo do primeiro retorno pós-exílio a Jerusalém foi de reconstrução do templo. Este período está registrado nos livros de Zacarias, Ageu e Esdras. No livro de Esdras está no capítulo 1 ao 6. E o livro de Zacarias e Ageu são os livros completos, falando desse primeiro retorno. Porém, quando eles tentam retornar pela autoridade de Ciro, que era o imperador na época, houve um movimento de oposição dos samaritanos, no qual eles fizeram de tudo para parar a obra. Isso foi no ano 516. Eles fizeram de tudo para parar a obra. E está relatado em Esdras capítulo 4, o capítulo 4 todinho. Capítulo 4 todinho. E o que me chama a atenção, que nesse período de Zorobabel ir e reconstruir o templo em Jerusalém, e ele ali começa a reconstrução no ano 516 a.C., eles têm que parar, essa obra para por 14 anos,
mas eles vão terminar, depois de 21 anos, eles vão terminar essa obra. Nesse período de 21 anos que eles estão ali terminando essa obra, é o período que a rainha Esté, ela entra na história, porque aí já não é mais Ciro que está governando, é Artaxerxes, é Assuero, né? Tá lá em Esdras capítulo 4, versículo 6. Assuero que está no poder agora. Aí já é o período do livro de Esté. Então Deus está trazendo um avivamento aqui pós-exílico, levando um povo a Jerusalém para a reconstrução do templo, mas também está trazendo um avivamento para outros judeus que ficaram espalhados sobre a terra através de Esté, um avivamento espiritual e moral. Se você quer saber dessa história, leia o livro de Esté. Então, o primeiro avivamento pós-exílio, Deus trouxe, né, através de Soropatel, e dentro desse período de Soropatel se encontra a história de Esté. E aí Deus, através de Esdras, vai trazer um grande avivamento, Então nós temos que entender que o objetivo de Deus era colocar o seu povo de pé. Esdras 4, todo nesse período, que Esdras 4 que eu já falei, é um período extraordinário. Vai nos mostrar ali a oposição dos samaritanos, que se opuseram contra a nação de Israel. Se opuseram, chamaram o povo de Israel de um povo rebelde. Você vai ler lá em Esdras capítulo 4. Mandaram a mensagem para o rei Assuero, Artaxerxes, falando: olha, não deixe esse povo reconstruir a sua cidade, porque são um povo revoltosos. E ali eles falam barbaridade contra a nação de Israel. Entre 516 a.C. a 479 a.C., passou-se 37 anos. E é nesse período que Esté se torna a rainha persa, né? É nesse período que Esté se torna a rainha persa, né? Depois ali está a primeira reconstrução do templo, e após 37 anos depois, Esté vai surgir no cenário como a rainha persa, que vai estar amarrado em Esdras 4, versículo 6. Os eventos dos livros de Esté ocorreram entre 484 a 465 a.C. Em 458 a.C. a 444 a.C., sob a liderança de Esdras, ele liderou o segundo retorno pós-exílio do povo de Deus. Então, Esdras vem e conduz o povo ao segundo retorno, que ocorre em 458 a 444. E nesse retorno, Esdras vai fazer algo extraordinário. Esdras ensina ao povo e traz um avivamento pelo ensino à palavra de Deus e cumprimento das leis ao seu povo. Está lá em Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras vai trazer um avivamento através da palavra ao povo de Deus. Esdras vai trazer um avivamento através do ensino. O que significa ensino? O que é ensino? Em latim, a palavra ensino significa insignia, que quer dizer marcar ou deixar uma marca. Então, quando Esdras começa a ensinar o povo a palavra de Deus, Deus começa a marcar o seu povo novamente. A palavra ensino significa marcar, deixar uma marca em algo ou em alguém. Então o povo começa a se sentir tocado pela palavra.
Porque o que produz avivamento não é opa-opa. O que produz avivamento não é grito, não é visão, não é revelação, não é profecia, não é cura, não é milagre. Isso são sinais. O que produz um avivamento, a palavra avivamento significa ânimo, despertamento, força, garra e poder. E o que desperta um avivamento, o que desperta ânimo, garra e poder na vida de um crente é a palavra de Deus. Então Esdras, ele se coloca ali como um pastor, como um ministro, porque Esdras, ele era sumo sacerdote. E ele, através da palavra, além de ser sumo sacerdote, além de ser escriba, através da palavra, Esdras traz um avivamento ao povo extraordinário. Então vemos aqui que no segundo retorno literado por Esdras foi algo extraordinário, foi um crente mover de Deus. O segundo retorno de Esdras foi literado logo após os 71 anos do primeiro retorno, do pós-exilados a Jerusalém, aproximadamente a 58 anos depois da construção do templo ser concluída. Então já se fazia 71 anos atrás que Zorobabel tinha saído com o povo, e já fazia 58 anos que a construção do templo estava concluída. E ali ele vem agora com o propósito de ensinar ao povo as leis de Deus, a palavra do Senhor, a lei moral. Ele vem trazer o avivamento moral. É o que o Brasil precisa, um avivamento moral. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Estamos banalizando a palavra de Deus. Tudo agora pode. Parece que nossos ensinamentos da década de 60, que não é a minha época, mas eu leio muito, a década de 70, né? A década de 80, 90, até 90, as nossas doutrinas faliam alguma coisa. De 2000 para cá, só Jesus. Hoje estão tentando arrancar os marcos que foi deixado por Daniel Perk e Kunaving, que percorreram todo o Brasil, muitas das vezes abandonando as suas famílias, as suas esposas, seus filhos, para fazerem a obra do Senhor, pregarem a doutrina. Quem não sabe da história de Vinen, a sua esposa com seus filhos, após a morte do seu marido Vine, ela enlouqueceu, né? Enlouqueceu, e a igreja, a Assembleia de Deus na época, não fez nada por ela. O seu marido morreu, ela com seus filhos ficou desesperada, foi dada como louca, foi internada como louca, perdeu a corda dos seus 6 filhos. E aí eu posso entender um dos hinos que ela fez, da harpa cristã. A Dona Firne fez, a esposa do missionário Firne, ela fez um hino da harpa cristã que eu me emociono. Eu estou com lágrimas nos olhos de lembrar. A igreja, ela tem uma história. Nós temos uma história que às vezes precisa ser contada. E não é. Se você vê o hino 126 da harpa cristã, lá no final vai estar o sobrenome dela. E ela, quando estava internada em um hospital de louco, porque a igreja a abandonou, tanto a igreja da Suíça como a igreja brasileira. Ela fez o hino 126 da harpa cristã. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não fia, e assim a sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Então ela vai escrever esse hino quando ela está num hospital de manicômio, presa como louca. Ela vai fazer o hino desse, da harpa cristã 126. E o laudo dela, na época, que os médicos deram, médicos brasileiros e médicos da Suíça, deram que ela não tinha nada de loucura. Mas é porque a igreja não queria ajudar, havia abandonado ela. E ela entrou em um desespero, precisando de ajuda para cuidar dos seus 6 filhos, e os pastores daquela época deram ela
como louca. Então, irmãos, voltando aqui para a nossa palavra, nós precisamos voltar para a área moral. A área moral é uma área que Deus nunca vai abrir mão. Deus abriu mão do seu filho, entregou ele para ser crucificado por nós, para morrer na cruz do Calvário. O homem matou Jesus, esquartejou, cortou, fez o que quis. Mas Deus não abriu mão da área moral. Deus entregou seu filho como cordeiro, mas não abriu mão da área moral. E quanto a nossa área moral, ela é tenecrita, ela é tocada, Satanás entra. Porque o que Satanás produz é imoralidade, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, morte. Então ele quer atingir a nossa área moral. E Satanás, atingindo a nossa área moral, ele acaba conosco. Mas Deus quer nos trazer um avivamento. Deus quer nos trazer uma vida espiritual e uma vida moral para a glória do Senhor. O terceiro avivamento pós-exílio acontece por Neemias. Neemias liderou o terceiro retorno, que ocorreu 3 anos depois do segundo. O propósito desse terceiro retorno era a reconstrução dos muros ao redor da cidade de Jerusalém. Mas Neemias não foi só para reconstruir um muro, porque Neemias ele era diferente de Esdras. Esdras era um homem culto, Neemias era um homem leigo. Esdras era um homem pastoral, Neemias era um homem de construção. Esdras era um homem de cultura, Neemias era um homem da obra de Deus. Ambos tiveram a mesma função de trazer um avivamento para o povo, mas com visões diferentes. É por isso que lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala-nos sobre os 5 ministérios da igreja. Uns são chamados para pastor, apóstolo, presbítero, mestres, doutores, mas o importante é que a obra seja feita. Esdras, além de voltar a Jerusalém e reconstruir os muros, porque o templo já estava edificado, fora feito por Zorobabel, ele traz uma instrução ao povo. Ele consolida a obra ao povo. Neemias capítulo 1 ao versículo 3. Nós vemos aí Neemias orientando ao povo. E ao terceiro retorno de Neemias ocorreu após 96 anos do primeiro retorno de Zorobabel a Jerusalém e 71 anos após a reconstrução do templo. 425 a.C., Neemias termina o muro em 52 dias. Um avivamento pós-exílio. É o que Deus quer trazer para nós. Deus quer nos trazer um avivamento após o caos, após as nossas derrotas, nossos fracassos, e Ele vai nos trazer um avivamento espiritual e um avivamento moral. Nem que Deus tenha que levantar homens para isso, que não sejam cristãos. Nós temos hoje como presidente o senhor Jair Bolsonaro. Ele se intitula crente e se intitula cristão, mas nós sabemos que a origem dele é uma origem católica. Nós sabemos que ele, mesmo professando a fé, mesmo tendo Cristo, nós sabemos que a origem dele é uma origem católica. E Deus tem levantado hoje, no nosso tempo, Jair Bolsonaro como Ciro no nosso Brasil e em outras nações, porque é o tempo do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado por estar comigo até aqui e que Deus nos abençoe. Pastor Edson Ramos. Amém.